Olá pessoal, vamos aqui para mais um Evangelho no Lar, dando continuidade ao nosso último Evangelho que estávamos estudando Pedi e obtereis, ação da prece, transmissão do pensamento. Nesse subtópico a gente já fez um vídeo e conversamos bem sobre a lógica da transmissão do pensamento, da energia emitida pela nossa mente, que ela viaja no fluido universal. Já fizemos toda essa explanação no primeiro vídeo desse subtópico. E hoje vamos para o item 11 e 12. Não sei se vai dar para terminar o 12 todo, para não ficar grande, mas vamos lá, Dando continuidade ao que estávamos estudando sobre como funciona a prece, essa transmissão do pensamento. Que os bons espíritos nos intuam a compreensão e essa compreensão seja utilizada na boa prece, na compreensão do mundo espiritual, na compreensão de Deus, sem tanto dogma, sem tanta crença não raciocinada. Então vamos lá. Pegando aqui no item 11. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que ocorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Então eles acorrem, quer dizer, eles vêm até nós para nos inspirar, os bons espíritos. Quem atende nossas preces são os espíritos. Sabemos que Jesus, Nossa Senhora, os santos que a gente chama de santo, são espíritos. Então são eles mesmos que estão a serviço da divindade, do Criador, a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo, que também é um espírito, e vem atender as nossas preces quando elas são dentro do nosso processo permitidas, para que nós não saiamos do nosso tratamento, e também quando há a nossa participação, o nosso esforço. Ele adquire desse modo a força moral necessária para vencer as dificuldades e a volver ao caminho certo, ou seja, voltar para o caminho certo, o caminho correto, se deste se afastou. Ele, quando fala ele, adquire a pessoa que está pedindo, ele ou ela que está ali na prece pedindo. Então ele ganha força moral para continuar, para resolver suas questões, que os bons espíritos vêm inspirar, vêm energizar, dar aquele passe e levantar a pessoa. Por esse meio pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo dos seus dias, quer dizer, até o dia de desencarnar, uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Então aqui ele está dando um exemplo de um homem que se ele mesmo arruinou os caminhos dele, arruinou a saúde através dos excessos, diversos excessos a gente arruina a nossa saúde, e pede a cura. Aqui está perguntando, ele pode se queixar se essa ajuda não vier? Não pode se queixar, porque foi uma consequência dos próprios atos dele. Ele se jogou aos excessos, ele foi contra a lei da natureza e adoeceu. E quando ele fala aqui que ganha força moral e se afasta, desvia de males que atrairia pelas suas próprias faltas, é porque ao fazer a prece, ao atrair os bons espíritos e até receber passes, ele entra numa energia diferente. E muitas vezes males que viriam através de energias, através de pensamentos, através de intuição dos espíritos ainda ignorantes,
não vem mais, porque ele saiu daquela sintonia. Então, automaticamente, ao entrar na prece, ao fazer uso de sua fé, ele já melhora a sua sintonia, ele já sai de energias mais pesadas e aí já está se protegendo pela própria lei da natureza. Item 12 agora. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituídas dos que o homem não pode evitar e outra das tribulações que ele se constitui a causa primária pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Olha o que ele está dizendo. Dividir os males da nossa vida em dois. Aqueles que a gente não pode evitar, que vêm da própria natureza, que vêm das próprias leis naturais, ou seja, das leis de Deus. Tantas que são, né? Os próprios fenômenos da natureza, os tsunamis, os terremotos, as pandemias, são coisas que, de certa forma, a gente não pode evitar. E ele está falando dos outros males, que são aqueles que vêm das nossas atitudes, pensamentos, palavras e ações, e que a gente mesmo provoca o retorno, da lei de retorno, né, da lei de causa e efeito, o mal em nós mesmos. Então ele dividiu em duas e fala que os nossos males são muito mais do segundo motivo, aqueles que nós mesmos causamos. Ele fala, se comparar a quantidade, aqueles que já são próprios da natureza, os nossos processos, né? Aqueles que a gente não pode evitar, aqueles que servem de tratamento, né? Eu digo tratamento, provas e expiações, que a gente está trazendo de vidas passadas, são uma das causas. Ele fala que muito mais são aquelas que a gente provoca nessa própria vida pelos excessos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelos vícios, pelos sentimentos e emoções ruins. Então esses segundos, os evitáveis, são muito mais. Faz-se, portanto, evidente que o homem é autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre agisse com sabedoria e prudência. Então, a gente teria muito menos motivos para sofrimentos e para problemas se nós mesmos cuidássemos das nossas atitudes perante a vida, perante o próximo. Né? E quando ele fala que essa segunda causa tem muito mais, são aquelas que estão sob nosso controle, que nós mesmos nos jogamos, né? Quando ele fala pela sua incúria ou pelos seus excessos, incúria é falta de cuidado, falta de zelo. Então a falta de cuidado e zelo joga a gente, atraído pelas paixões dessa vida, atraído pelos gozos materiais e terrestres, carnais, atraídos pelas drogas, pelo orgulho, pelo egoísmo, a gente vai pelo aquele prazer momentâneo, principalmente quando a gente ainda está na energia da juventude e a gente está plantando semente ruim para a gente colher. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se a observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Então ele fala aqui que todas são infrações à lei de Deus, porque as que nós provocamos nessa própria vida são infrações à lei de Deus, e aquelas que a gente não pode evitar, de certa forma, são vicissitudes dessa encarnação que trazemos de atitudes de vidas passadas. Ainda tem isso, tem atitudes que eu tomo agora, que eu estou provocando sofrimento já para a minha próxima encarnação. Imagine, se eu tiro a vida de uma pessoa, se eu gero muito ódio e prejudico a vida de pessoas, eu já estou arrumando sofrimento para a próxima encarnação. Aí chega na próxima encarnação, bato o joelho no chão e peço a Deus para me dar paz e me ajudar. Entendeu a lógica? Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos.
nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. E aqui falando de uma coisa simples, né, que a gente entende fácil, é o excesso de comida, o excesso de açúcar, o excesso de sal, né, bebida alcoólica, cigarro, tudo isso são coisas que vão provocar esses males em nós. Se não fizéssemos isso, não teríamos tanto sofrimento. E o espírito aprende. Às vezes a gente faz nessa vida porque a juventude levou, porque os costumes, o incentivo das propagandas, dos grupos nos levou a isso, mas o espírito vai passar por processos agora e que na próxima encarnação vai se lembrar. Intuitivamente, no subconsciente vai se lembrar e não vai entrar de novo nessa bobagem. Por isso que a gente vê jovens que não bebem, jovens que não usam drogas, jovens que são mais cuidadosos com suas vidas, porque o espírito já pode ser, né, que já recebeu essa lição da vida. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos que recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças. Então ele botou aqui alguns exemplos de lei de causa e efeito, da atitude e sua consequência, né? Ele botou vários exemplos aí. E eu chamo a atenção para essa: se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Imagina só, alguém ofende meu orgulho, alguém me desqualifica, fala mal de mim. E se a gente fosse humilde, já tivéssemos conquistado essa característica nobre, não importaríamos, não sofreríamos por isso. Então, todos esses exemplos que ele deu aqui nos leva a refletir que se tivéssemos uma vida sem busca de excitações desnecessárias, né? As excitações das aventuras, das velocidades dos carros, do uso de drogas, as excitações da exibição, da mentira, de querer aparecer o que não é, se conseguíssemos nos livrar dessas excitações desnecessárias, né, evitaríamos muito problema em nossa vida. Se sempre tivéssemos o senso de justiça de não prejudicar o próximo em vantagem da gente, evitaríamos muito problema nessa vida. E eu vou parar aqui, né, ainda vai ficar mais uma parte desse item 12 para o próximo vídeo, mas com o raciocínio seguinte: Jesus Cristo veio nos dizer isso. Ele veio dizer: bem-aventurados mansos, bem-aventurados humildes, bem-aventurados aflitos, aqueles que, mesmo passando pelas turbulências e sofrimentos, continuam na fé, sabendo que se não pode evitar, é porque vem da natureza, vem dos processos. Então Jesus veio, eu gosto sempre de dizer assim, Jesus veio nos dizer como fazer para viver bem. Jesus, ele não falou essa frase, mas eu ouço essa frase dele. Faça da forma que eu estou dizendo que você vai viver bem sempre. Não vai ter grandes sofrimentos, não vai ter grandes perturbações. Viva dessa forma. Foi isso que ele veio dizer e exemplificar. Tá bom? Vamos deixar aqui para não ficar muito longo e vamos depois ainda continuar esse subtópico da ação da prece e transmissão do pensamento. Que Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, nessa última encarnação dele aqui na Terra, possa nos abençoar, nos iluminar, e que sua legião de espíritos que trabalham junto a ela, chama a Legião de Maria, possa estar sempre cuidando de nós, intuindo, dando forças
e ouvindo as nossas preces. Até o próximo.